Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 1º de maio, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz muitas mensagens profundas para que nós possamos permitir que essa palavra, que essas mensagens do Evangelho se tornem viva em nós, se encarne em nós. Uma delas é a necessidade de nós sermos podados. Então, nós somos os ramos. Esses ramos precisam ser podados para que gerem frutos. Se esses ramos não são podados, eles vão apenas produzir mais e mais folhas, apenas folhas, e nenhum fruto. Mas se esses ramos eles são podados, eles então podem produzir frutos, e abundantes frutos. Portanto, vejam a necessidade de que nós, ramos, sejamos podados. É exatamente isso. É isso que o Evangelho quer nos falar nesse momento. Você necessita ser podado, mas muitas vezes nós não queremos ser podados. Muitas vezes nós não aceitamos ser podados. E por conta disso, e por conta de nós relutarmos a esta necessidade da poda, os frutos, eles param de ser gerados através da nossa vida. E muitas vezes nós vamos nos tornando inférteis. Nós vamos nos tornando infecundos, estéreis para aquilo que Deus deseja realizar através de nós. Portanto, quando você passar por uma situação de sofrimento, quando você passar por uma situação de provação, ao invés de tentar fugir dessas ocasiões, onde nós somos chamados a viver aquela situação com amor e com alegria, não tornando a nossa cruz um fardo ou um peso, mas a abraçando com alegria, a abraçando com amor, porque nós sabemos que naquele momento nós estamos nos unindo ao sofrimento do crucificado para que o ressuscitado possa transparecer através de nós. Necessitamos abraçar certos acontecimentos, provações na nossa vida, na nossa caminhada, e não sempre tentar fugir delas para o caminho mais fácil, o caminho do bem-estar e da comodidade. Não, precisamos enfrentar aquilo que nos tira do comodismo, aquilo que nos parece muitas vezes mais difícil,
é difícil evangelizar, é difícil nos expormos, né? Estamos na reta final da evangelização Ser Feliz. Preferimos não nos expor. Preferimos ficar aqui no nosso comodismo, no nosso bem-estar, mas são situações como essa que nos inquietam, que nos incomodam, mas que nos tiram da nossa comodidade, nos tiram do nosso bem-estar. Portanto, é em situações como essa que nós vamos sendo podados e muitos frutos vão sendo gerados em nós. Ou quando, por exemplo, alguém pode nos fazer a grande caridade de nos corrigir, de nos exortar. Muitas vezes nós temos dificuldade de perceber certos pontos, certos elementos da nossa vida. E necessitamos que pessoas nos ajudem, nos auxiliem. Olha, irmão, esse comportamento ele não está adequado. Essa postura não está adequada. Você, como um filho de Deus, como um guardião desse carisma, né, não necessita mais ter essa postura. Você está dando um contra-testemunho e não percebe. Às vezes as pessoas que falam mal das outras têm dificuldade de perceber que elas são assim. Alguém precisa ajudá-las, né? Mas eu não posso falar porque ela vai ficar chateada comigo. Então, isso não é amor, né? E o seu irmão, ele precisa ser podado. Se você o ama, se você deseja que frutos sejam gerados através da vida dele, sim, né? Ele precisa ser podado, ele precisa parar de falar dos outros. Ele precisa parar de dar contra-testemunho, de ser incoerente naquilo que ele está se dispondo a viver. Alguém precisa ajudá-lo. E você também, em momentos pessoais como esse do Palavra Encarnada, você pode fazer uma autorreflexão, né? Aonde eu estou preferindo o bem-estar? Aonde eu estou preferindo o comodismo? Aonde eu opto em não abraçar o caminho estreito, o mais difícil, aquele que me tira do comodismo, aquele que me traz a poda necessária para que os frutos sejam gerados? Como isso é importante na nossa caminhada, irmãos. Um outro ponto é a necessidade de estarmos unidos à videira. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. Aquele galho que pensa, aquele ramo que pensa que sozinho ele pode fazer algo, logo ele seca, logo ele é jogado fora, logo, infelizmente, ele já não produz fruto nenhum e não tem mais utilidade nenhuma. Nem mesmo as folhas são geradas ali. Nem mesmo sombra ele é capaz de ter mais esta utilidade. Infelizmente, se ele não está ligado à videira, se ele não está unido à videira, nada mais acontece. Portanto, nós precisamos estar unidos a Cristo. E muitas vezes nós nos apegamos não a Cristo, mas às consequências da presença de Cristo. Muitas vezes nós nos apegamos aos frutos e não ao Cristo. E é ao Cristo que nós precisamos nos apegar. Nos apegamos a sentimentos, nos apegamos a emoções, nos apegamos ao bem-estar, nos apegamos àquilo que aparentemente são os benefícios da presença de Deus. Enquanto que, na verdade, nós precisamos estar unidos à pessoa de Cristo, e não às consequências ou aos frutos da sua presença, mas à pessoa de Cristo. A amá-lo, a imitá-lo, a estarmos dispostos a dar a vida por ele. Os teólogos dizem que Jesus não está primeiramente no nosso cérebro, mas está na nossa alma. Portanto, não se trata dos sentimentos, das emoções, a paz que eu sinto quando na minha vida de oração. Não, mas a pessoa de Jesus Cristo, ao meu amigo e ao meu Senhor, a quem eu tenho na centralidade da minha vida. A centralidade precisa estar na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, todos os frutos serão gerados. Nós também precisamos estar ligados à igreja, aos sacramentos, ao Santo Padre. Precisamos estar ligados aos bispos, às dioceses, às paróquias, aos párocos. Se não estamos ligados à igreja, os frutos também, eles não são gerados. Nós perdemos muito na potencialidade, na fecundidade desses dons e desses frutos. E também ligados à videira do carisma, no nosso caso, ao Emmanuel. É através do Emmanuel que toda a fecundidade da nossa vocação ela é gerada. É exatamente quando nós permitimos que esse movimento do Emmanuel gere em nós o mesmo movimento. Um movimento em saída, um movimento de despojamento, um movimento de esvaziamento, para que nós possamos
ir ao encontro do outro. É nos unindo ao Emanuel, é nos unindo a Jesus crucificado, a Jesus abandonado, ao Verbo encarnado, que o ressuscitado é gerado em nós. E aí então nós podemos ser a presença do ressuscitado no mundo. E os frutos vão sendo gerados de forma abundante e fecunda no seio da humanidade. Que o Evangelho de hoje possa se tornar carne na nossa vida. Que nós possamos permitir que esse Evangelho gere muitos frutos no dia de hoje. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.